Fala aí pessoal, Christian aqui da T-Info, tudo certo? Tudo bem com vocês? Tava devendo um videozinho aí já há um tempo, né? Sem vídeo no canal, sem vídeo novo no canal. Muita correria, muito reparo para fazer, análise, alguns reparos tomam mais tempo do que a gente espera. Alguns não dão certo, tá? Inclusive eu quero ver se eu faço um vídeo sobre isso depois, sobre entrar para a área de reparos de placa. Enfim, algumas coisas das entrelinhas que a gente enfrenta, que às vezes o pessoal acha que ou é muito fácil, ou é muito difícil, enfim, tem alguns pontos aí que às vezes não são colocados em nota, assim, e é muito importante para quem quer entrar, tá? Mas isso é para um outro vídeo. Bom, o que eu queria falar hoje? Eu queria trazer para vocês um assunto que eu acho que está em alta aí e é bem interessante, que é sobre essas placas da China, essas placas mães de desktop, placa-mãe de desktop, de sockets, de processadores que não são mais fabricados, tá? Então a China viu, como sempre, né, são muito rápidos, inteligentes, espertos, encontraram aí um bom nicho de negócio, que é fabricar placas que não são mais fabricadas, né, para processadores muito bons. A gente tem aí 13.5 e 11.5.6, que é a primeira geração, 11.5.5, que é a segunda e terceira. Até quarta geração a gente não encontra mais placas, mas principalmente primeira e segunda geração é extremamente difícil conseguir, né? Não tem mais, só usada. Gigabyte não fabrica, ASRock, podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aí, mas a Asus nenhuma mais fabrica, tá? Bom, mas aí assim, se não fabrica mais, como que a China criou consegue fabricar, né? E as qualidades delas, é boa, não é? São duráveis? Eu vou dizer algumas coisas interessantes aqui. Uma delas é que essas placas mais antigas, obviamente, elas não têm suporte para M2, né? Então, tu consegue colocar ali um SSD, mas não vai conseguir colocar um M2, porque não tem. Eu estou aqui, por exemplo, com uma 1155 da ASRock ou ASRock, como vocês querem chamar, tá? Uma H61M HG4, uma placa bem conhecida, foi bastante vendida aí, e ela não tem, né, entrada para M2, e nem as placas gamers da época não tinham entrada para M2, por ser uma tecnologia mais nova e ser placa das antigas. Porém, essas placas da China tem alguns modelos que elas têm sim M2 para colocar e funciona muito bem. Mas vamos lá, falando um pouco sobre essas placas da China, tá? Então eu estou aqui com uma 1155 da China e uma 1155 da ASRock, tá? Então assim, se a gente comparar as duas, apesar de elas serem parecidas, essas placas da China, elas sempre são pequenininhas assim, tá? Até tem umas gamers que eles fazem, até gamers eles estão fazendo, que são maiores, mas geralmente elas são pequenininhas assim, tá? E, Cris, mas pequenininha interfere, né, tamanho interfere na dissipação de calor, interfere na quantidade de componentes que são usados, tá? Então essas placas, assim como aquelas no vídeo que eu falei das placas positivas, placas de notebook e outras marcas, essas placas da China, ela tem menos proteção, menos filtragem, tá? Então elas podem estragar sim mais rápido, tá? Só que assim, processador, Intel é Intel, não é um processador da China. PCH é Intel, também não é uma PCH criada pela China, tá? Fabricada pela China, porque a China não fabrica isso. Quem fabrica é a Intel. Pode até ter uma instalação da Intel na China, mas é a Intel que fabrica, tá? O Super I/O, esse aqui, por exemplo, é um ITE. É ITE mesmo, tá? Não é um ITE falsificado, por exemplo, tá? Então, assim, o que os chineses fizeram? Eles pegaram uma PCB, tá? E eles são muito bons, muito inteligentes, tem toda a estrutura para isso. Criaram todo o circuito aqui e vieram com os componentes que são utilizados numa placa dessa, uma placa original, vamos dizer assim. Eles colocaram numa placa da China, fabricada por eles, tá? Então os componentes não são ruins que estão aqui, tá? Mas eles simplificam algumas coisas, tá? Por exemplo, assim, geralmente numa placa dessas originais, né? Vamos chamar elas de originais e das chinesas, assim, das fabricantes,
elas vão liberar uma tensão, elas têm uma fonte chaveada ali com book converter, né, um PWM, como a gente chama, com todo um circuito para isso, que aumenta a qualidade. Essas placas aqui, alguns desses circuitos, é usado um simples um simples SEI, um SEI bem simples como esses aqui, ó, tá? O que ele faz? Ele pega ali uma tensão de 5 volts, por exemplo, um regulador de tensão, ele usa um simples regulador de tensão. Então ele pega ali uns 5 volts e libera 3 do outro lado e tá ali os 3 volts, diferente de uma placa mãe que usa um PWM, que vai receber alimentação do PWM, vai receber habilitação, tem todo um ciclo de feedback, de entrips e MOSFETs trabalhando para liberar essa tensão, tá? Então assim, mas funciona, tá? Já vi dar problema? Já, inclusive nesse regulador de tensão, mas funciona bem, tá? Bom, o que tem que é interessante, assim, que você tem que ficar consciente se for comprar uma placa da China, que é bem atrativo hoje, tá? Como não existe, essas placas não são novas, eles pegam componentes novos, vamos dizer assim, nem sempre, né, e colocam nas placas. Eu quero usar o exemplo do chipset, tá? O chipset não tem, né? Eles não vão colocar novos. Então eles pegam sucata, por exemplo, que é o que a gente faz aqui às vezes para consertar. A gente pega uma sucata de uma placa dessas, a PCH é nova, a gente tira a PCH e coloca não os da China, mas a gente conserta a placa-mãe, por exemplo, nova, tirando a PCH e colocando em outra. E aqui tá aqui o exemplo, ó, isso eu queria frisar para vocês, isso aqui não é uma PCH nova, tá? Isso aqui é uma PCH que foi tirada de outra placa, tá bem escura. Como essa solda é LED free, então ela é mais dura, demora mais para sair, leva mais calor. Então ela já recebeu calor para ser soldada. Ela recebe calor para ser retirada. Eles dão mais calor para colocar porque eles usam solda LED free, então precisa de mais calor para soldar as esferas sem chumbo, que são essas esferas aqui, tá? E aí depois mais calor para soldar. Então recebeu um estresse muito grande aqui, tá? Então, judiou a tendência, pode sim dar problema nessas PCH. A não ser que tu tire e esteja bem clarinha, é uma placa, tira o dissipador de cima, né? Tem os dissipadorzinhos aqui, ó, tá? Inclusive tu vê que é um dissipador bem simples, né? Olha a diferença de dissipador de uma placa da China para uma placa dessas mais novas, né? As placas originais, vamos dizer assim. É bem diferente, assim, um dissipador mais robusto que vai dissipar mais calor. A tendência é que demore mais para estragar, dá problema, tá? Mas eu vou levar perto da câmera para ver se vocês conseguem focar aí. Bem escura, ó, ela é bem escura mesmo. E olha a diferença de uma PCH nova, tá? Soldado lá na fábrica mesmo da S-Rock, né? Olha a diferença aí, tá? É muito grande. Então assim, são boas, depende, tá? Tem placas da China que são boas, tá? Depende de quem fabrica. E eu vou dar aqui, não tô falando pra vocês comprar ela, tá? Fazendo propaganda, eu não ganhei nada pra isso. Mas uma placa que eu tive algumas experiências, tive sim um problema no regulador desses de tensão. Mas geralmente não dá problema. E ela é uma das únicas, ou a única que eu vi que aceita M2 e aceita super bem, tá? Um NVMe nela. Que é da SZMZ, que é essa placa, esse aqui, ó, SZMZ, tá? Pode ver que eles vão passar aí, placa gamer, enfim, tem algumas, olha só, com 2 processadores, é muito interessante, tá? Placa de vídeo. E aqui tá a placa que eu tô falando pra vocês, ó. Vamos ver se abre aqui. Ó, ela é uma placa que ela tem entrada para M2, tá? Tá aqui a PCH, tá aqui o processador, tudo muito próximo. Esse reguladorzinho de tensão aqui costuma dar problema, quando dá, só um deu até hoje, mas sei de outros casos que deu. Mas é uma plaquinha boa, ela tem USB 3.0, ela não é expressa, ela tá expressa, tá na promoção, mas ela é mais cara. Mas ela funciona bem, tá? Ela é 155 e é uma das melhores fabricantes que tem dessas chinesas, tá? Acho que é isso que eu queria passar hoje, rapidamente, falar sobre essas placas da China. A gente não tem muita opção, então assim, tu não vai jogar fora um processador de segunda, terceira ou até primeira geração, o i3, i5, i7, porque são processadores bons,
tá? Ou até mesmo de quarta geração. Então a opção que a gente tem é essa, ou compra uma placa-mãe original usada, ou uma placa da China nova, tá? Os preços são similares, elas usam DDR3. A experiência que eu tive boa até agora, já tive um problema como eu disse, mas eu acho que é uma boa opção que tem no mercado aí, tá? Pode comprar da China? Pode. O risco de ser taxado tem, pode dar até 100%, difícil, mas pode acontecer. E outra coisa, né? Garantia da China, se veio não funcionou, não quer dizer que tu vai ganhar de volta o teu dinheiro. Pode ser que tu ganhe metade, pode ser que tu ganhe uma pequena porcentagem. Tem todo esse risco aí, tá? E pode ser que tu funcione 1 mês, 2 meses, 3 meses e pare. Pode ser que funcione 1 ano e não pare, tá? Às vezes ela, que nem essa aqui, ela parou de funcionar algumas USBs, provavelmente defeito nesse cara aqui. Eu aqueci ele de leve por baixo e a placa parou mesmo, então teria que trocar agora, mas não estou muito interessado em fazer isso agora, tá? Até pelo preço, não é caro, né? Então é isso, gente. Acho que é isso aí. Dúvidas, perguntem aí. Quem não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha aí. Se não gostou do vídeo também, pode comentar, não tem problema. Mas e se tiver algum outro assunto que vocês queiram que eu aborde nessa área de reparos e da informática, podem comentar aí que eu vou fazendo alguns vídeos, tá? A gente também pega às vezes máquina estragada, Mac, iMac, principalmente essas que são máquinas mais caras, estragadas, compramos, consertamos e revendemos. Então, dúvidas aí, podem perguntar. Beleza, pessoal? É isso aí, um bom ano para vocês de 2023 e qualquer dúvida é só chamar e perguntar. Valeu, abraço!